É triste colocar, mas assim, nós estamos muito atrás. E a distância só aumenta. Mas estou de volta aqui deprimido, né? Retornando ao nosso Brasil varonil, tá? Depois de uma breve estadia em New York, tá? A capital do mundo. Um colosso. Cidade impressionante, impressionante em todos os termos. Fale mais, fale mais. Não tem o que dizer, assim. Cidade, Nova York é realmente Nova York. Eu já fui lá algumas vezes, mas eu não me canso de me impressionar, né? Eu retornei ao Metropolitan, o Museu Metropolitan, fui com o Guto e com o Arthur e com o Beraldo. Mas eu fui no MoMA eu vi, adivinha quem? Pollock. Pra quem é... Fiz o Arthur ver o Pollock, né? E o Arthur tirou os preconceitos ali, tá? Foi bem legal, bem legal, bem legal. Vi vários artistas que eu gosto ali. Muito, muito legal. Assim, galera, o que eu posso falar... E ainda ganhei, vocês podem ver que eu tô bronzeado. Eu ganhei um bônus, porque tinha conexão, né? A conexão parava em Miami, de Miami eu já embarcava direto pro Brasil. E aí, por uma questão meteorológica, atrasou. Aí tivemos que ficar em Miami um dia. Oh, meu Deus, que sacrifício, riso. Tive que passar um dia em Miami. Aí fui, peguei um hotelzinho, era perto da praia, praiazinha em Miami. Cara, sabe, né? Imagina um barulho na praia em South Beach, Miami. Não tinha um barulho, só onda. O vento. Não tinha tec. Não tinha caixa, nada. Não tinha uma JBL cantando? Zero, cara. Zero. Uma calma, uma paz. E a praia não é que tava vazio, uma civilidade, golfinho. Aí você fala, puta que pariu. Na praia, assim, praia linda, linda, o mar lindo, não deve nada. E a gente fala, ai não, as praias do Brasil são mais bonitas. A praia que eu fui lá não deve absolutamente nada pra nenhuma praia que eu vi. Na verdade, bem mais bonita que as praias do litoral de São Paulo, do litoral de Santa Catarina. Talvez alguma coisa no Nordeste tenha, né, seja bonito, mar transparente e tal. Mas tudo muito limpo. A questão não é nem a beleza natural, a questão é o desenvolvimento humano, né? O respeito ao outro, o respeito ao espaço do outro. Falem o que quiser, galera, mas os Estados Unidos são os Estados Unidos da América. Logicamente eu tô em lugares que tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Miami, né? Gente do mundo inteiro que mora em Miami. Nova York é a capital do mundo, eu volto a colocar, o lugar... É a cidade mais importante do mundo, sim. E a gente volta... triste, né? Que aí você pousa em Guarulhos, né? Aí vem aquela energia Guarulhos, aí São Paulo, aí o Rio de Cocô, nosso Rio Tietê. E sim, galera, a gente andou pra trás. Dá pra cravar. O mundo se desenvolve rápido e o Brasil, ele não se desenvolve, né? Não dá pra nem falar que a gente se desenvolveu mais lento. Parece que o Brasil tá estagnado há uns 15 anos. E é mais ou menos isso, o Brasil estagnou uns 15 anos, o Brasil não anda, e aí o mundo anda, e aí você começa a ficar muito para trás. Então você vê em tudo, as construções nossas, você chega em São Paulo, é uma cidade caindo aos pedaços, toda pichada, calçadas destruídas, ruas horrorosas, né? Até o número de motoqueiros, a gente fica nessas discussões motoqueiro, uma cidade que precisa, vamos dizer, se sustentar ao redor de motoqueiro, é uma cidade muito pobre. Porque a existência do motoqueiro, ela se dá através, vamos dizer, de uma infração de trânsito. Andar no corredor é incivilizado, andar no corredor. Só que as pessoas andam no corredor porque, elas não têm dinheiro para ter um carro. A moto começa por isso. O transporte público é horrível. E há uma demanda aí por entrega de documentos, talvez por conta de burocracia. Isso fora a entrega de outras coisas, né? Então, aí você cria esse mundo da motoca. Então você tem uma coisa meio indiana aqui no trânsito brasileiro, se dando através dessa coisa da moto e tal. Os carros aqui velhíssimos, todos pequenos, todos de péssima qualidade. A infraestrutura urbana, o equipamento urbano, né? As pontes, o material utilizado nas construções, todos de quinta categoria aqui no Brasil. O Brasil tomou uma decisão, e foi uma decisão não necessariamente consciente, mas ela foi uma decisão coletiva e inconsciente nesse sentido, de ser subdesenvolvido. A gente adotou isso em nome da manutenção das nossas elites. E ao ver quem é de fato as nossas elites e ao conhecer cada vez mais quem são as pessoas que nos governam, eu tenho certeza de que nós precisamos superar e destruir essas elites. Nós somos impedidos de dar certo. Tá? E o arranjo brasileiro, o arranjo de poder no Brasil nos impede de dar certo. Eu não tô falando que a gente em algum momento vai virar Nova York. Eu quero que vocês entendam isso. Em nenhum momento na nossa história nós seremos os Estados Unidos. Por diversas razões. Mas a gente pode ser outra coisa
essa outra coisa pode ser muito diferente, muito interessante, muito original e muito poderosa, tá? Nós não seremos nunca os Estados Unidos. Eu vou trocar. Você tá em Nova York, o melhor material humano do mundo tá indo pra lá. Eu vi asiáticos, vi gente... Sabe, o mundo vai pra lá. O mercado financeiro tá lá, tem muita empresa de tecnologia lá. O mundo que, né, o centro do mundo, os melhores nomes, as melhores cabeças, as pessoas mais criativas estão lá. Não pense que pô, nós... Não pense que eu acho que a gente vai se tornar isso. Agora, o básico do básico a gente precisa fazer. O básico a gente precisa fazer. E nós não estamos fazendo o básico. Né? Algumas coisas, conversando com a galera lá nos Estados Unidos, né? O lance do morador de rua, né? Eles não aceitam ter morador de rua. Eles não aceitam ter morador de rua. Inclusive, se eu não me engano, o cara pode ir preso se vir um morador de rua. Pra cá, você tem uma canonização do morador de rua. Parece que você tem que aceitar. Então, no Brasil, você paga uma coisa que é uma excrescência, que é o IPTU. Você paga a porra um imposto alto sobre a sua propriedade, portanto, não é sua propriedade, pra morar na cidade. É pra sustentar aqui, né, o bem viver aqui na cidade. E sustentar o quê? Cracudo, morando na rua? Você não é obrigado a morar num lugar em que gente mora na rua, em que gente defeca na rua, em que os espaços urbanos públicos são ocupados. Aí vem aquela, né, aí vem aquele papo de Tabata Amaral. Não, é arquitetura hostil. O quê? A rua é pra morar. Então a rua é um lugar digno pra alguém morar. Que é isso? Que é isso? Então morar na rua tá ok. Morar na rua tá ok. É uma coisa insana. A gente aceitou morar na rua como parte da nossa paisagem. As partes debaixo das pontes em São Paulo, todas ocupadas. Gente mora debaixo da... Não, mas tem que aceitar. Se você tirar o cara de lá, é arquitetura hostil, não sei o que, isso é um higienismo. E aí as pessoas que pagam os impostos, que sustentam isso, tem que lidar com isso. Você tem que viver numa cidade que é uma gigantesca favela. E aí não há espaço público de convivência minimamente decente. Você que mora aqui, ó, você que mora... Tinha uns caras que moram no interior, mora em Poços de Caldas, ou o cara mora numa cidade média pra pequena no sul. Beleza. No geral, vocês, especialmente se morarem em cidades grandes, as praças da sua cidade são passíveis de serem passeadas? Todo mundo sabe que andar numa praça é uma bosta no Brasil. Andar na rua é uma bosta. Então, sim, galera, você volta pra cá e você volta pra cá meio abalado. Eu lembro ano passado, quando eu voltei da Argentina e do Uruguai, o Rizzo talvez se lembre. Lembro. Porra! PIB menor do que o nosso, lógico, né? Populações menores também, mas precisa ter essa diferença tão grande de Buenos Aires pra gente. Eu vou nem falar Montevidéu. Montevidéu se qualifica praticamente como uma cidade europeia nas Américas. Agora, Buenos Aires, pô, Buenos Aires é maior que o Rio de Janeiro. Buenos Aires é uma cidade bem grande, né? Tem São Paulo, Rio no meio tem Buenos Aires em termos de tamanho. Buenos Aires é muito melhor do que o Rio, muito melhor do que São Paulo. Mas incomparavelmente melhor. Né? Não há como comparar essas três cidades. E... não é pra ser assim. Não é pra ser assim. Não é só sobre pobreza. É sobre uma aceitação de um espírito leniente com a falta de respeito com o outro, com a incivilidade. Eu vou colocar, da aceitação de uma extroversão invasiva, tá? O brasileiro é muito extrovertido e se orgulha muito dessa extroversão, né? Ah, não, porque a gente é isso. Vai tomar no cu, guarda tua extroversão no cu. Ninguém quer ouvir tua música, ninguém quer ouvir tua arte, ninguém quer ouvir teu picho. Guarda essa merda. E assim, as pessoas não precisam ser assim. Só que elas são incentivadas a ser assim. Como, demonstra ao mundo quem você é. Não tenha vergonha de ser quem você é. Ah, você é uma gorda empoderada. Bote seu biquíni. Nada contra a gorda botar o biquíni, né? Mas tudo contra a ideia de que você tem algo a mostrar pro mundo e você quer mandar uma mensagem. Você não tem que mandar mensagem nenhuma pro mundo. Guarda aí. Segura teu reggae, meu irmão. Todo mundo baixa o tom, baixa a bola. Né? Então, você tá... tava lá na praia, lá nos Estados Unidos. Você vai andando na praia. Todo mundo tinha asiático, muito latino, negro pra caramba. Tinha lá os brancos, né? Pra gente falar aqui de todos os grupos. Todo mundo quieto. Todo mundo... Os caras lá jogando uma bolinha de futebol americano aqui pra lá, dentro da água. Um outro passeava com um cachorro. Não tinha uma caixinha de som. Todo mundo... Cara, eu vou dar um exemplo. Você deixava... Né, a gente não tinha toalha, canga, não tinha porra nenhuma. A gente foi pra praia,
pegou a camiseta, botou o celular em cima, a carteira e deixamos em cima, assim, no sol, enquanto entramos no mar. Eu, o Guto e o Arthur, o Riso. Vê se a gente se preocupou de roubarem celular. O Arthur perguntou pra uma moça, é perigoso deixar o celular aqui? Ela... Primeira coisa que eu falei, Arthur, olha o celular das pessoas aqui. Você acha que alguém quer roubar a merda do teu celular? Você acha que alguém quer roubar? Que o Arthur tava todo brasileiro. O Arthur, ele adora xingar brasileiro, mas o Arthur é o mais brasileiro de todos nós, né? Depois, né? Arthur, você acha que alguém quer roubar a bosta do teu celular? Ninguém vai roubar aquela merda. Ninguém vai roubar. O meu iPhone velho, rachado. Pra quê? Pro cara cometer um crime. Correr pra quê? Pra vender um celular velho, ele tem um muito melhor. Entendeu? Ninguém vai fazer, nem entrava na cabeça das pessoas essa hipótese. E aí eu até falei, que eu não sei falar com o Arthur, coitado. O Arthur tava coitado dos comentários do brasileiro, né? Mas, imagina a pessoa americana ouvindo, mas que tadinho desse brasileiro, né? Tá aí, preocupado que alguém vai levar seu celular merda. Entendeu? Não tinha nem uns tiques, né? Você tava na praia, na água lá, e você ficava olhando assim, toda hora pra ver se... Não. Eu tava, mano, eu tava nessa assim... Quem que vai roubar meu iPhone velho? Essa porra rachada aqui. Quem vai roubar? Quem vai? Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Não havia sentido nisso. E aí entra aquela coisa... Ah, não, mas o pobre... Qual pobre? Eu vi lá uns ticanos completamente comportados. Ah, às vezes passa um carro com uma música alta assim, uns ticanos. Mamacita, ai mamacita. Tinha lá os mamacita, não sei o quê. Um ou outro, realmente. Mas no geral, tem um aspecto de civilidade. Que aí entra aquela coisa da teoria da janela quebrada, mas tem uma coisa também sobre neurociência. Que eu já recomendei muito esse livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar. Que fala o seguinte, o nosso cérebro, nosso sistema intuitivo, ele chama de sistema 1, né? Do cérebro, ele funciona através de, vamos dizer, ele vai recebendo estímulos e ele cria padrões. Então, se o seu padrão, Riso, é de um lugar sem ocorrência de roubo, tá? Onde tudo é limpo, onde tudo tá arrumado, onde a pessoa, você vê assim, pessoa ao seu lado, pega uma coisa, joga no lixo, ela pega no lixo, não tem lixo no chão, aquilo é visto como conforto, portanto, ela se acostuma com o limpo. Então, vem o cara do terceiro mundo, tinha lá, eu vi um nigeriano, tinha indiano, tinha, né, brasileiro. Só que lá o cara tá comportado. Porque não é porque o polícia vai lá dar porrada nele. Inclusive eu vejo mais polícia nas ruas de São Paulo do que eu vi em Miami. Entendeu? O lance é que, pô, o cara se acostuma com uma cultura que vai constranger. Ele quebrar aquela cultura vai demandar um trabalho grande da parte dele. Entendeu? Então, sabe, o cara vai trabalhar pra isso? Não é fácil ele se adaptar, ele se conforma àquilo e faz bem pra ele se conformar àquilo. Volto a colocar. Uma rua costeira lá que eu vi em South Beach, em Miami. Uma rua, Riso, uma rua. É melhor do que qualquer coisa que exista urbana. Qualquer equipamento urbano ou construção urbana, chame do que você quiser. Qualquer avenida costeira que tem no Brasil. É uma rua. Uma rua. Se eu falar um bloco de 6 quarteirões em South Beach, em Miami, é mais civilizado, bonito, arrumado do que qualquer coisa que existe em cidades litorâneas no Brasil. Não tem comparação, não há como comparar. Não há termo pra comparação. Só que a gente é chauvinista, você fala, não, aqui é muito melhor. Olha, não tem, não dá. Não dá, porque onde nosso sistema de arranjo social interfere, faz coisas ruins, cara. Tem que procurar South Beach ali. Ali, ó, South Beach. Ali. Aí mesmo. Aí mesmo. Eu passo. Essa rua. Exatamente. Eu estava aí, andando aí. Eu estava andando aí, exatamente aí, Riso, ontem. Exatamente. Cara, exatamente há 24 horas atrás, eu tava aí. Exatamente aí. A gente tava andando ali, nesse gramadinho, depois você vai pra frente e tem a praia. E dizem que nem é uma praia importante lá em Miami e tal. Eu conheço esse cenário do GTA, viu? Não, porque é os do Vice City, né? O que eu quero dizer, você vê ali, ó, as construções, a limpeza, criança, tal.
Como que isso estaria aqui? Ai, Balneário... Gente, Balneário é um lixão. Balneário é um lixão. Guarujá é um lixão. Salvador é um lixão. Recife é um lixão. Rio de Janeiro é um lixão. O litoral de São Paulo inteiro é um lixão. Lixão. Ai, mas tem um charme. Não tem, galera. Não tem um charme. A gente que tenta... E não precisava ser essa porcaria. A questão é que não precisava. Não precisava. Tá? Isso aqui é muito mais sobre a forma como as pessoas interagem no ambiente e a forma como o Estado e as pessoas cuidam do ambiente. Porque do ponto de vista de uma instalação urbana, o investimento que tem pra fazer esses prédiozinhos, o asfalto não é muito maior. Ah, o asfalto é melhor, ele não quebra, tal. Sim, não tem superfaturamento, não tem toda a merda que a gente tem na administração do dinheiro público em obras e tal. Mas ali, o que tem de mais esse prédio, Riso? Tem nada demais. O que isso aí tem de mais? É uma coisa que tem no Brasil. O lance é bem cuidado, com um café bem feito, tudo tocado, dinheiro circulando. Aí naturalmente fica uma coisa civilizada. Os caras, ai não, Floripa é, Marcial. Pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus, vai, gente. Floripa, inclusive, tá num processo, Floripa vai estragar. Tá recebendo tanta migração interna aí no Brasil, o Sul vai passar por um problema social bem grande, vocês já sabem disso. Tá? Então, o que o Riso tá mostrando, galera, tá? É triste falar pra vocês, é triste colocar, mas assim, nós estamos muito atrás. E a distância só aumenta. O Coração de Urânio mandou: é importante sim, você estava na Ocean Drive, é muito top lá, tá? Balneário é um lixo perto da Ocean Drive. Eu moro em Flórida há 10 anos e isso aqui é maravilhoso. Dito isso, eu quero São Paulo igual a Flórida. Sim, ó, eu volto a colocar. É injusto eu comparar Nova York ou Miami com o Brasil em termos de dinheiro e material humano. O mundo quer ter casa em Miami, as melhores cabeças do mundo querem morar em Nova York. Você entende isso, né? Um aluguel em Nova York, em Manhattan, é $5.000. Imagina você pagar 25, 30 pau num aluguel, num apartamentinho pra morar em Manhattan. Entendeu? É muita grana. Então não dá nem pra gente se comparar. As coisas estão em outras categorias. São outras... Entendeu? A dimensão do dinheiro é outra. Eu não tô pedindo. Mas eu digo, eu volto a olhar. Eu tô falando das instalações. Bota a imagem de novo aí na tela, Riso. Você olha essas instalações, você olha isso aí, não é nada muito... Não é que sim, os Estados Unidos investiram... Não, cara, é um lugar charmoso, arrumado e bem cuidado. O asfalto é bom, as placas de trânsito, os equipamentos urbanos públicos são todos muito bons. Aqui não, tudo superfaturado, então a placa é vagabundo, o semáforo é vagabundo, o asfalto é vagabundo, entendeu? Agora, os prédios ali, né, tirando assim, beleza, vai ter vão usar uma chapa de espessura mais alta numa grade, sabe, tem ali, mas é um lance de cuidado. Não vai ter pichação. Cadê a pichação? Não vai ter pichação, não tem a porra do morador de rua. É um lance, assim, se o Rio de Janeiro, o que eu quero dizer, se o Rio de Janeiro não fosse o inferno que ele é, o inferno brasileiro que é, o Rio de Janeiro seria não muito distante disso aí. É isso que eu quero dizer. O Rio de Janeiro não seria muito distante disso. Seria arrumado, limpo. Então é tudo aqui no Rio de Janeiro. Como foi, dizem nossos pais e avós, nos anos 60, até os anos 60. Até 1975, o Rio de Janeiro é um lugar muito especial. Só que o Rio de Janeiro é tomado pela favela. Tá? O Rio de Janeiro, a saída da capital empobrece, tem todos os problemas que envolvem isso. Mas o Rio de Janeiro era um lugar muito especial. Dizem que até os anos 50, 60, São Paulo era muito especial. Entendeu? Todas essas cidades, né, São Paulo, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, receberam por conta do êxodo rural, muita gente, né, ao redor do Brasil inteiro se mudaram, criaram megalópolis, favelas, e as cidades nunca se recuperaram disso. Não é o caso dos Estados Unidos, por diversas razões. Eu acho injusto comparar a gente com os Estados Unidos, então não tô aqui fazendo uma comparação. O que eu tô dizendo é que não precisava ser a porcaria que é. Não tô falando que, entendeu? Tô falando assim, com nossos mesmos prédios, tudo bem cuidado. O que eu quero, o centro de São Paulo, bem cuidado, não é que não deve nada. O centro de Buenos Aires é bem mais impactante que o centro do centro de São Paulo. Mas, pô, seria sensacional andar no centro de São Paulo, arrumado, com aqueles prédios, com aquela construção eclética, final do século XIX, começo do século XX, toda arrumada, bem pintada, lojinhas embaixo, uma convivência. Mas não, cara, não nos é permitido isso por diversas razões. O Riso tá mostrando aí, né, o Rio.
Dá uma olhada. Grade em tudo. Cadê os comércios na parte de baixo? Não tem comércio na parte de baixo, tem grade. Já começa aí, não tem comércio, tem grade. Equipamentos urbanos de sinalização, precário. Isso aí que eu tô falando é o que? É Delfim Moreira? Leblon. É no Leblon. É talvez o metro quadrado mais caro do Brasil. O Caetano Veloso mora em algum lugar aqui em cima, né? Não, ele mora acho que ele é em Copa. Então não tem comércio. Na base tem que ser assim, tudo prédio pro cara, né, morar e tal. E olha a paisagem. Olha a paisagem. Praia linda. Linda, 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 linda. Se tivesse tudo muito bem cuidado, comérciozinho e tal, charmoso. Vocês entenderam? É muito mais o lance da conversa. E eu tô falando aqui do metro quadrado mais caro do Brasil. Aí toma ele grade, grade. Se virar pra dentro e for embora, pelo amor de Deus. Entendeu? É foda. Então assim, eu coloquei esses pontos, tá? Pra comentar assim, que a cada ano que passa a distância aumenta. A cada ano que passa a distância aumenta. E a gente vai se tornando, conforme esse tempo passa, um lugar cada vez mais inviável.